vale todo cercado, seguem-se as ribanceiras aqui e ali, algumas pequenas plantações, quando então começam os terraços em que as oliveiras florescem, e dali vão seguindo outros com raras árvores bem pouco copadas que se estendem até a região calcária, brilhando ao sol. Árvores pequenas e sem galhos, como um fantasma no deserto. Por estar localizada à margem do deserto, Belém conseguiu conservar o seu caráter próprio, sem ser absorvida por Jerusalém. Embora esteja situada nas proximidades, ainda hoje é a cidade que conserva o comércio com o deserto, onde os nômades compram farinha, frutos e vendem seus queijos e tecidos. Algumas informações do autor aqui acerca de Belém, tá ok? Interessante aqui, como ele traça de fato um quadro, né, que nos ilustra aí a situação dessa cidade de Belém em relação à sua vizinha Jerusalém, certamente, né, a mais famosa. Eu quero fechar aqui a contribuição com a Enciclopédia da Vida de Jesus, na página 156, falando acerca do ano do nascimento de Jesus. Veja só, o ano do nascimento de Jesus. Qual teria sido o ano do nascimento de Jesus Cristo? Não é possível determinarmos hoje com certeza essa data, que há muito tempo é objeto de discussão e cálculos. Existe um problema sério com relação à marcação da data do ano correto do nascimento de Jesus Cristo, que é o que ele vai tratar aqui. Um erro cometido posteriormente, né, que certamente os calendários não se ajustaram no momento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Geralmente é a nação que impunha seu governo, né, que tinha lá suas formas de datação. Os gregos marcavam pelas Olimpíadas, os romanos marcavam pela fundação, né, do Império, da República. E os judeus tinham também suas formas. Por exemplo, depois das guerras, né, de libertação de Judas Macabeu, surgiram algumas marcações de data importantes. E os cristãos, quando eles de fato começam a ter influência e poder no mundo, eles então estabelecem a forma de marcação antes e depois de Cristo, tá ok? Só que na hora de fixar esse marco, né, do nascimento de Cristo, houveram alguns equívocos, que é o que ele vai tratar aqui. Veja só. Antes de Dionísio o Exíguo, que viveu em meados do século XI, era costume contar os anos eclesiásticos conforme a era de Diocleciano, chamado também de Era dos Mártires. Mas Dionísio o Exíguo teve a feliz ideia de interpretar de um modo novo e célebre a expressão de Paulo, vindo à plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Quando Jesus, o centro da história, manifestou-se e de considerar o nascimento do Salvador o divisor de águas entre a cronologia passada, presente e futura. Contudo, devido a cálculos defeituosos, o ponto de partida foi estimado com erro, pois Dionísio fixou o nascimento do Messias no ano 754 de Roma, ou seja, com um atraso de 4 anos. Então, Cristo nasceu 4 anos, pelo menos, antes do nascimento fixado, conforme Dionísio Exíguos. Pelo menos sabemos, conforme nos diz os evangelhos, que Jesus nasceu na época do reinado de Herodes o Grande, que o momentâneo exílio da Sagrada Família no Egito terminou após a morte daquele monarca. Mateus 2,19. Herodes, que havia subido ao trono no ano 714 de Roma, morreu no início do ano 750, entre o final de março e o começo de abril, conforme disse Joséfo. Isto equivale a dizer que ele morreu no princípio do ano 4º da era cristã. Tomada no sentido geral, esta data é inteiramente segura. Era, pois, evidente que Jesus não havia nascido nos primeiros dias de abril do ano 750 da fundação de Roma, porém 3 ou 4 anos antes dessa data. Fica a opção entre os anos 747, 748 e 759 de Roma, que corresponde aos anos 6, 5 e 4 da era cristã. Ser mais exato do que isto é quase impossível. É difícil precisar o dia em que Jesus nasceu. Seu nascimento provavelmente ocorreu durante a festa dos tabernáculos, fim de março, início de abril. Veja, fim de março, início de abril em nosso calendário, em cumprimento à promessa de que Deus habitaria no seio de seu povo.
Além disso, havia pastores em vigília no campo, que era comum nessa festividade, comemorada no verão. Logo, o Natal, em 25 de dezembro, inverno em Israel, não está apoiado em cálculos cronológicos e não tem valor histórico algum. Repito, não tem valor histórico algum. Tal data só foi adotada no quarto século pelos cristãos do Oriente e do restante do mundo. Enquanto José e Maria estavam prostrados amorosamente ao lado da manjedoura, ninguém suspeitava que em Belém acabara de acontecer o maior evento que a história da linhagem humana registra. Mas Deus não quis que seu Cristo permanecesse naquele momento sem outras testemunhas e outros adoradores, além de sua mãe e de seu pai adotivo. Os primeiros a quem ele revelou o acontecimento pertenciam à nação teocrática, para quem antes de tudo o Messias havia nascido, conforme repetem frequentemente os escritores sagrados, mas não foram escolhidos entre os grandes de Israel, entre os sacerdotes ou sábios, e menos ainda entre os orgulhosos fariseus. Não eram mais que humildes pastores, ainda que cheios de fé e pertencentes àquela porção escolhida do judaísmo, cujos ardentes anelos pela vinda do Redentor nós já mencionamos. Desta maneira, os piedosos homens, as piedosas homenagens deles estariam mais em harmonia com a humildade do menino Deus. 1 Coríntios 1, 27 e 29. Na Palestina não é raro que a temperatura torne-se suave nas noites de primavera. Tal aconteceu no ano do nascimento do Salvador. Durante aquela bem-aventurada noite, aqueles a quem Deus dispensara a honra de revelar o Messias estavam guardando em turnos que se revezavam de 4 homens seus rebanhos contra os possíveis ataques de lobos ladrões. Conforme a antiga tradição, eles estavam a leste, a uns 2 quilômetros de Belém, onde apacentavam suas ovelhas em um fértil planície abundante em excelentes pastos. Inesperadamente apareceu-lhes um anjo, e eles ficaram envolvidos na claridade maravilhosa que normalmente acompanha as aparições de seres celestiais. Lucas chamou-a de glória do Senhor. E essa expressão é também usada em várias passagens do Antigo Testamento. Aquela luz deslumbrante e aquele aparecimento repentino do anjo deixaram os pastores cheios de espanto, mas a primeira palavra do mensageiro celestial foi para tranquilizá-los. Não temais, disse-lhes com bondade. Depois o anjo lhes transmitiu sua feliz mensagem, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Maravilha. Então temos aqui a questão da menção feita, ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Aqui pelo autor Luiz Cláudio Fillion, e o fato de ter sido o nascimento do Senhor Jesus Cristo revelado no primeiro momento a um grupo tão humilde da sociedade da época, que eram esses pastores. Então esses pastores puderam então presenciar em primeira mão o que não foi o caso dos magos que vieram seguindo a estrela. Eles não chegaram. Toda a cena de manjedoura é uma mentira. Toda a cena de manjedoura é incorreta, porque ela coloca os reis magos como se apresentando ali ao Cristo nascituro na manjedoura. Então, toda a cena que colocar os reis magos nessa situação ela é incorreta, da mesma forma como é incorreto o Natal celebrado em 25 de dezembro. Então, há erros na questão da data, que foi marcada posteriormente, provavelmente motivada por intenções pagãs, uma certa interferência política dentro da igreja. Então, infelizmente, houve isso e provocou alguns danos, por exemplo, esse. E esta cena que põe os magos junto ali na manjedoura. Eles chegaram posteriormente, quando Cristo já estava situado aí numa casa, quando já estava de fato residindo numa casa, tá ok? Então depois ele vai se deslocar, vai para o Egito, e quando retornar irá para a cidade de Nazaré, tá certo? Viverá, crescerá lá em Nazaré. Mas aqui os primeiros a receberem essa notícia são os pastores. E é muito interessante, de fato, é muito importante essa informação que ele nos comunica, porque você vê com quem Deus conta. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele não necessita de pessoas que venham trazer para junto de si glórias mundanas, tá certo? Então, se alguém é grande em relação ao mundo,
ele tem que estar plenamente consciente de que maior do que ele é nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele não precisa dessas glórias mundanas para que possa ilustrar o seu nome, como alguns às vezes querem fazer. Quando um artista se converte, né, aparentemente se converte, quando um jogador de futebol aparentemente se converte, logo é colocado no centro, logo é colocado no palco. Isso é um grave erro. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, Deus revelou o nascimento do seu Filho amado, do unigênito do Pai, aos pastores que estavam ali apacentando. Puderam eles receber a comunicação angelical e presenciaram então, quando se deslocaram para a manjedoura, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o Logos divino pré-encarnado, ali agora manifesto como ser humano. Maravilhoso, né? Deus seja glorificado aí por estas manifestações, né, seu ensinamento. Eu quero, na verdade, acrescentar mais algo aqui, mais uma informação que é certamente muito importante, tá certo? Que é acerca da genealogia. A genealogia, veja só, ele vai nos trazer essa informação na página 160. E a gente fecha aqui, que o estudo já ficou bastante amplo. Depois a gente dá a sequência com mais outros acréscimos que a gente quer trazer. Tá ok? Mas para fechar, este aqui, a genealogia. Cristo veio do Pai, João 16:28, mas nasceu de uma mulher, Gálatas 4:4. Já os textos proféticos expressam essa dualidade, essas duas origens. O esperado havia de descer do céu, assim como a chuva desce do céu, e havia de surgir da terra da mesma forma como um grão nasce da terra. Isaías 44:6-8. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6b. Mas nasceria como um menino, um filho, que Deus nos deu. Isaías 9:6. Seria como o fruto da terra, o renovo do Senhor. Isaías 4:2. A primícia de Deus. Os evangelhos percorreram e depois destacaram alternadamente um e outro aspecto. Jesus é o Christus, o rei messiânico do mundo, o Kyrios, o Senhor dos céus e da terra, é o verdadeiro Salvador de Israel, e o Emanuel, que arma a sua tenda no meio de seu povo. Jesus mesmo disse: vós sois de baixo e eu sou de cima, vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. João 8:23. Veja só. Falando da humanidade de Cristo, Paulo lembrou que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1:3. E os evangelhos de Mateus e Lucas iniciam com a genealogia humana do mestre, maneira semítica de apresentar os hebreus, que tinham sua ascendência e sua fecundidade como bênçãos do Senhor. Deuteronômio 7:12-13. A esterilidade, pelo contrário, constituía a mais dura maldição, e era considerada unanimemente como um castigo de algum ignominioso pecado. Levítico 20:20. Quando Israel, tantos anos estéril, concebeu finalmente, quando Isabel, tantos anos estéril, concebeu finalmente, ela louvou o Senhor por ele ter apagado seu opróbrio. Lucas 1:25. E os vizinhos foram felicitá-la. Lucas 1:58. O filho era a principal alegria de seus pais. Provérbios 23:24-25. Por isso, uma mulher, ao presenciar as maravilhas de Jesus, louvou o ventre que o concebeu e os peitos que o amamentaram. Lucas 11:25. Seu louvor refletia a mentalidade de seu povo. Para que entendêssemos que Deus não necessita de nossa intervenção, Jesus nasceu de uma virgem. Mas para que nos convencêssemos de que ele quis necessitar de nós, nasceu de uma mulher, necessitando dos cuidados de sua mãe. E apesar do precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, 1 de Pedro 1:19, gerado pelo Espírito Santo, sem a participação do homem, Jesus foi contado em uma família onde figuram nomes como Adão, como o de Adão, de Pérez, Boaz, Salomão, Pérez, filho de Judá, foi fruto da relação dele com Tamar, sua nora. Veja a situação, né? Uma situação de fato bastante constrangedora, né? Uma situação de fato bastante constrangedora. Então veja aqui a situação de Pérez que consta na genealogia, né? Como de fato Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é verdadeiro e sua declaração ela vem nos elucidar aquilo que de fato está relacionado com a nossa vida, como situações mesmo difíceis, mesmo constrangedoras, mesmo complicadas,
elas podem ser sim utilizadas como exemplo e podem ser com certeza ilustração daquilo que pode nos conscientizar da nossa limitação, nos conscientizar nosso defeito, nossas falhas, mas também podem servir como meio de nos atrair para mais perto do Senhor. Porque mesmo esses personagens envolvidos nessas falhas, envolvidos nesses problemas, nesses dilemas, eles participam da genealogia de Cristo, como a gente vai colocar daqui a pouco um exemplo em tela, tá certo? E ele está ilustrando aqui, ó. Filho de Judá foi fruto da relação dele com Tamar, sua nora. Boaz era filho de Salmão com Tamar, filho de Salmão com Raabe, uma ex-prostituta, e casou-se com Ruth, uma moabita convertida ao Deus de Israel. Salomão foi filho de Davi com Betseba, a que foi mulher de Urias. Mateus não teve pudor algum em dizer isto, porque em Cristo seriam benditas todas as famílias da terra. Então, é nessas situações mesmo que se manifesta. É para essas pessoas mesmas que ele veio. Pessoas envolvidas em situações graves, situações críticas, situações difíceis. E todas podem ser inclusas na maravilhosa família de Deus em Cristo. É maravilhoso. A genealogia já prega para nós algo maravilhoso acerca de Cristo. O Filho do Homem veio buscar e salvar todos que haviam perdido. Lucas 19:10. Lucas, em contrapartida, silenciou semelhantes detalhes, assim como omitiu outros nomes de reconhecidos pecadores. Trata-se, pois, de duas genealogias, mas na hora de buscar a consolação das Escrituras, preferimos apoiar-nos em uma explicação maravilhosamente fértil, como quase todas as que os antigos comentaristas apresentam. A genealogia de Mateus, que é descendente, traça a marcha de Deus até o homem, para Jesus levar sobre si os pecados da humanidade. Lucas, pelo contrário, traça sua genealogia em sentido ascendente. Por isso, suas omissões refletem as eliminações dos pecados que Cristo, com o derramamento de seu sangue, obteve, e termina em Deus, assinalando assim também aos nossos olhos e ao nosso coração qual há de ser sua última meta, seu último repouso, nos conduzir para junto de Deus, o que nos é mostrado nas genealogias. A de Mateus, vindo numa ascendente, né? Indo desde Abraão até os seus contemporâneos e mostrando todos os aspectos críticos e defeituosos, né, dos seus relacionamentos, mostrando que Cristo veio para o meio deles, veio para para aqueles que necessitavam, veio como médico para os doentes. E a de Lucas, né, que traça esta rota, né, a de Mateus descendente, a de Lucas ascendente, indo aí até Deus e eliminando esses mesmos problemas, mostrando que Cristo de fato pagou por esses erros e nos conduz, só Ele pode nos conduzir para junto de Deus, tá certo? E aí já trouxe essas contribuições e em tela temos aí nessa questão da genealogia, as duas apresentadas aí, tá? E esse texto que nos fala aí acerca da importância dessas informações, dessas genealogias. A genealogia